Aqui, Mitológicas Lab e o Diário da Onça Pintada. O Tempo Jaguar. Felipe Suzy Quinto. Abraço de vida e morte. A Jaguar and the Zebus Death Carries Xingado. Uma aquarela em grande formato de Walton Ford apresenta uma estranha tauromaquia. Um abraço de vida e morte entre o touro e o jaguar, que funciona como uma alegoria visual para o surgimento da nação do México. Na imagem, a relação natural de predação se sobrepõe a uma cópula antinatural, o que lembra a ideia das bodas contra a natureza, com a qual Gilles Deleuze e Félix Guattari definiram o aspecto anômalo dos devires animais. Ao ferrar os dentes na garganta do touro, a onça é inseminada pela máquina produtiva e reprodutiva humana, a máquina capitalista trazida pelo colonizador espanhol na conquista da América. Mas a que híbridos essa inseminação monstruosa vai dar origem? O termo jaguar se refere à espécie Panthera-onça, designada geralmente em português onça pintada ou simplesmente onça, entre muitos outros nomes. Jaguar, com origem em idiomas indígenas de matriz tupi, é termo utilizado com maior frequência nas Américas Central e Sul, e em países que falam espanhol, assim como no inglês, mas curiosamente não no português, onde prevalece onça, de origem europeia. E uma extensa lista de nomes populares pode ser encontrada. O realismo descritivo da imagem, que funciona como uma espécie de paródia ou maximização das ilustrações naturalistas ligadas ao período colonial, sobrepõe uma série de narrativas históricas. As ruínas pré-colombianas ao fundo, cercadas de montanhas florestadas, das quais as chamas se aproximam, remetem ao desaparecimento e à extinção. A marca a ferro nos flancos do touro, por sua vez, é uma representação da flor Xochitl, que no calendário azteca está associada, em geral, ao caráter efêmero da vida. No canto direito da pintura, alinhados com a palavra xingado, outros signos como este estão dispostos em anotações que fazem referência à temporalidade indígena e à quebra dessa temporalidade a partir da intrusão do imperialismo europeu e de seu animal recurso por excelência, o boi. O simbionte jaguar-gado que vemos pode ser entendido assim como um dispositivo relacional que, ao se reproduzir, traz em si as marcas da colonização. Mais um elemento a ser levado em conta é que o touro na pintura é um representante de gado de origem indiana, zebuíno, que hoje nas Américas do Sul e Central é uma força preponderante para os fluxos do agronegócio. Foi apenas ao longo do século XX que o gado zebuíno se estabeleceu como padrão ouro na indústria da pecuária regional.
E a partir deste enredamento de temporalidades que traz diferentes camadas do mal encontro mexicano, Xingado ressoa relações problemáticas entre natureza e cultura, moderno e tradicional, violência e desenvolvimento, domesticação e selvageria. A pintura coloca em cena um duplo movimento de extinção. De um lado, o desaparecimento da espécie pantera-onça, ligado à substituição das florestas pelas fazendas de gado. Do outro, a extinção de povos e culturas ligadas à conquista e ao apagamento de signos e significados indígenas. No gesto de origem do Estado, ecocídio e genocídio são as duas faces da mesma moeda. O simbolismo do jaguar no México atravessa diversas culturas e mostra a resiliência indígena diante da invasão. Um exemplo interessante de continuidades históricas entre as festas populares atuais e as culturas pré-colombianas é a tradição das tigradas. Todos os anos, dia 15 de agosto, uma multidão toma as ruas de Xilapa, uma pequena cidade do estado de Guerrero, no sudoeste do país, para celebrar em homenagem a Tepeciototl, o deus jaguar. Durante a celebração, crianças e adultos desfilam pelas ruas vestidos como jaguares. Rituais que envolvem tradicionalmente lutas entre jovens, reativando associações entre sangue, sacrifício e a manutenção do ciclo das águas.
Este antigo costume ligado à fertilidade dos campos, com variantes locais, remete à mitologia e ao calendário azteca. Estabelecendo uma linha de continuidade entre registros arqueológicos mexicanos e registros provenientes de diferentes povos indígenas que vivem atualmente na América do Sul e Central, Nicholas Saunders observa: a associação da imagem do jaguar com a chuva, a água e a fertilidade foi bem documentada em toda a América Central e do Sul, e iria perdurar por mais tempo do que qualquer outro aspecto do simbolismo felino. O livro Icons of Power, 1998, é dedicado ao simbolismo felino no continente americano. Ao introduzir o volume, que reúne historiadores, arqueólogos, antropólogos e estudiosos da arte e da mitologia ameríndia, Saunders mostra que o jaguar surge no contexto da conquista europeia como um elemento de resistência cultural, uma imagem anticolonialista e contra-hegemônica em uma longa história de genocídios e extinções. Entre os antigos astecas, de acordo com ele, os nahuales, eram feiticeiros conhecidos por tomar a forma de felinos para se defender de seus inimigos. Identificados com imagens demoníacas pelos representantes do Estado espanhol, estes homens jaguares foram intensamente temidos e perseguidos durante a colonização do México. O elemento sonoro é outro mediador importante para as teias de significados, nos quais o jaguar está envolvido neste caso. Saunders observa que o rugido do jaguar, em registros provenientes de diferentes povos do passado e do presente, é frequentemente associado aos trovões e intempéries. Dentro da mesma coletânea, Elizabeth Benson acrescenta que uma das traduções para Tepeyotlotli, o nome do deus jaguar azteca, é Coração da Montanha, uma divindade associada às cavernas e ao interior da Terra, aos movimentos tectônicos e abalos sísmicos. A relação particular do rugido neste caso é com estrondo e terremotos, assim como com ecos e sons das montanhas. Alguns exemplos sul-americanos que corroboram esta ideia estão ligados aos mitos de origem das constelações, em diferentes línguas indígenas que levam o nome do jaguar. Um deles pode ser encontrado entre os Ticuna, povo indígena que vive na fronteira amazônica Brasil e Peru. O trabalho de Priscila Faulhaber mostra que as constelações, na cosmologia ticuna, relacionam-se com diferentes animais, sendo que a ascensão e declínio da constelação Onça marca a chegada e o fim da estação das chuvas. No mito analisado por ela, a fera celeste relacionada com o clã Onça matou a lua grávida de gêmeos. Os filhos, por sua vez, vingaram a morte da mãe, matando a fera e lançando ao céu sua perna, cuja forma identifica a constelação. São figuras que remetem a Tepeyotlotli, o deus azteca metade jaguar, metade humano, uma divindade que surge nos mitos, ora como aliado, ora como uma das manifestações de Tezcatlipoca, divindade azteca, senhor das estrelas e da noite, do fogo e da morte. Benson se refere, neste sentido, ao mito no qual Tezcatlipoca emerge em sua forma jaguar após ter sido jogado nas águas ou no mundo submerso por seu rival
Quetzalcoatl, em um embate ligado ao surgimento da humanidade e do caráter cíclico do tempo. O deus Quetzalcoatl atingiu Tezcatlipoca jogando-o nas águas. E neste caso, é a partir do gesto civilizatório do demiurgo Quetzalcoatl que Tezcatlipoca, seu antagonista, é banido para o submundo, onde toma sua forma jaguar. Um gesto mítico ligado à origem tanto dos seres humanos quanto dos jaguares atuais. Em História de Lince, o último e tardio livro das mitológicas, publicado em 1991, Levi-Strauss evoca as divindades astecas para enunciar um princípio muito geral da mitologia ameríndia, que é o princípio dos gêmeos desiguais ou assimétricos. Pares de irmãos gêmeos marcados pela assimetria são recorrentes nos mitos de criação em todo o continente americano, o que leva-o a identificar um princípio ou uma espécie de regra das regras, o motivo dos motivos, que revela como o pensamento mítico opera por meio de oposições. Estabelecendo uma conexão entre os mitos atuais e a mitologia pré-colombiana, Levi-Strauss chama atenção para o dualismo nas relações entre as divindades Quetzalcoatl e Tezcatlipoca, ligadas por relações de filiação, e mostra ainda que o próprio nome, Quetzalcoatl, contém um termo dúbio, Coatl, que pode ser traduzido como gêmeo. Escrito por ocasião dos 500 anos da invasão das Américas pelos europeus, História de Lince tematiza um mau encontro colonial, refletindo sobre o dualismo ameríndio e suas bases étnicas e filosóficas. É nesse sentido que o livro traz o tema da abertura para o outro, a partir do qual seu autor entende a facilidade com que os brancos, de maneira geral, foram incorporados aos mitos de origem ameríndios, como se o lugar deles já estivesse, de alguma forma, previsto nos mitos. A partir desse princípio dualista, a criação dos não indígenas é tomada como necessária e complementar à criação dos indígenas. É nesse sentido também que Levi-Strauss explica a incapacidade entre os povos indígenas das Américas de resistir aos invasores, mesmo nos casos em que possuíam grande superioridade de homens e armas. Sobre a temática da História de Lince, Eduardo Viveiros de Castro observa o seguinte: o livro se organiza em torno de um mito de origem do homem branco, um mito que narra o fim da cultura indígena, o fim da América indígena. Levi-Strauss considera que a chegada dos europeus foi uma catástrofe irreparável e que as culturas nativas americanas foram feridas de morte. A destruição da América indígena a partir do século XVI foi, para ele, uma espécie de ensaio geral para a destruição em curso do planeta pela civilização ocidental. O colapso dos povos e civilizações, os mundos indígenas que já terminaram desde a chegada do invasor europeu, são aspectos de um processo ligado àquilo que nós costumamos a interpretar como um processo de expansão inexorável da civilização global capitalista. Mas trata-se neste caso também de um processo que se desdobra em uma figura dupla. A ideia do colapso de uma extinção se aplica aos mundos pré-colombianos que desapareceram, mas também ao jaguar enquanto espécie, ou melhor, às muitas populações regionais de onça-pintada que foram exterminadas ao longo da colonização das Américas ou estão ameaçadas de extinção atualmente.
colonialismo e extinção. A narrativa da história ocidental é uma narrativa de conquista. Conquista da natureza, por um lado, domesticada, tomada a recurso, matéria-prima, e de outro, a conquista de povos e culturas, exterminando ou convertendo, escravizando, subordinando. Lembremos mais uma vez, nesse sentido, do abraço perturbador de vida e morte entre o touro e o jaguar, apresentado por Walton Ford. O touro, como vimos, é o agente da inseminação ligado à invasão e à colonização das Américas. Não por acaso, é o animal emblemático da conquista da natureza pelo homem na tradição ocidental. O agenciamento do gado, em termos de sua multiplicação artificial através da ação humana, é algo que José Augusto Pádua caracterizou como uma invasão biológica. Isto no sentido de que, enquanto coletivo que engendra transformações ecológicas, o gado bovino é uma força ligada à produção incessante de paisagens monocultoras a partir da queima das vegetações nativas. Uma força que se propaga incessantemente e de forma exponencial e que ameaça simultaneamente a biodiversidade e os modos de vida indígenas. Rosa Fissek, em sua colaboração O Atlas Feral, mostra como a associação entre o gado zebuíno, as braquiaras e outros capins exóticos usados nas pastagens estabelece uma barreira ecológica que impede a regeneração das florestas da América Latina. A associação entre espécies é crucial para a efetividade desta invasão biológica e a atualização contínua do modelo extrativista baseado na monocultura. O ambiente do jaguar, por sua vez, cada vez mais escasso, inclui capivaras, cervos, jacarés, porcos do mato e outros seres que habitam rios e florestas. E da mesma forma, inclui uma série de agentes outros que humanos, característicos das atividades e infraestruturas antrópicas. Cavalo, gado, cercas, rodovias, veículos e construções de todo tipo, entre muitos outros. O papel ecológico da espécie está ligado, na ecologia científica, a um tipo de controle biológico das espécies das quais o predador se alimenta. Mas a esta primeira camada natural se adiciona uma segunda artificial, desencadeada, invasão bovina e por sua incorporação à dieta dos felinos. No Pantanal, por exemplo, onde fiz pesquisa de campo, a predação do gado é um aspecto fundamental para a conservação das onças. O gado é, de fato, como mostraram desde o início os estudos científicos realizados na região, a presa mais disponível para um predador que sempre vai explorar os novos recursos de seu ambiente. No que se refere ao tema da extinção, o caso da onça-pintada, uma espécie bandeira para a qual se voltam os esforços de conservação da biodiversidade no Brasil, é similar ao de diversos outros grandes carnívoros que habitam as partes do planeta ainda não totalmente ocupadas pela indústria ou pela agropecuária. Nas áreas onde esses animais coabitam com humanos, seja por serem vistos como ameaças ou por se alimentarem de rebanhos domésticos, eles têm sido sistematicamente tratados como pragas e intensamente caçados. Entre as espécies e subespécies de carnívoros extintas apenas no século XX, encontram-se, por exemplo, o lobo japonês, em 1905, o leão do Atlas, em 22, o tigre de Bali, 37,
o de Java, 79, o lobo da Tasmânia ou tigre da Tasmânia, 34, e este último um marsupial. No que se refere às consequências desse processo, existe de um lado os animais que são alijados de seus ambientes, do outro, o ambiente esvaziado de seus animais. O último lobo da Tasmânia, fotografado no zoológico de Hobart, na Austrália, em 33, de um lado, e o vazio ecológico deixado por esses predadores nas florestas tropicais da ilha atualmente, de outro. Os casos envolvendo o desaparecimento desses diversos grandes carnívoros no século XX, em tantos lugares diferentes, remete a uma globalização de questões relacionadas ao que vem sendo chamado de a sexta extinção. Algo que se dá em uma escala e um ritmo que só encontram precedentes em épocas remotas da história da vida na Terra, como mostra Elizabeth Kolbert em seu famoso livro As Ameaças às Mais Diferentes Espécies Animais Desencadeadas pelos Agenciamentos Antrópicos, entretanto, nem sempre são diretos ou evidentes. Um exemplo interessante dos aspectos visíveis e invisíveis desses processos pode ser encontrado em um estudo recente sobre o comportamento de onças pintadas, realizado em uma ilha fluvial na região oeste do estado do Mato Grosso, que revelou hábitos peculiares para a onça pintada. Na estação ecológica de Itaiamã, uma unidade de conservação localizada em um raro trecho do Pantanal, não colonizado pela atividade da agropecuária, pesquisas intensivas, utilizando análises químicas e monitoramento via equipamentos de radiotelemetria, GPS, mostraram uma população de onças cuja dieta é composta majoritariamente por peixes e jacarés. Os autores do estudo observam que é comum que as pintadas se alimentem de jacarés no Pantanal e, eventualmente, peixes.
mas o fato dos animais aquáticos comporem a maior parte da dieta delas era algo inédito até então na literatura especializada. Nesse mosaico de rios e campos alagáveis, com fartura de animais aquáticos, na verdade, foi documentada a maior densidade de onças pintadas já registrada em um estudo científico, com onças que desde filhotes aprendem a pescar. Mas isso não é tudo. Vivendo em um ambiente com abundância de presas e poucas necessidades de disputa por alimento, para a surpresa dos pesquisadores, neste caso, animais de ambos os gêneros foram observadas pescando juntos e até brincando entre si em interações sociais surpreendentes para uma espécie em geral tida como solitária e territorialista. As principais ameaças para a conservação das onças no Pantanal, em geral, estão ligadas à perda e fragmentação do habitat, à expansão da malha viária e à caça por retaliação por parte dos criadores de gado. Protegidas pelo caráter remoto e pouco explorado da região onde se situa a estação ecológica, as onças de Itaiamã vivem em relativa segurança no que se refere a essas ameaças e redefinem seus laços sociais ao desfrutar da abundância aquática que este ambiente propicia. Nessa história, com um enredo tão significativo para a conservação da biodiversidade, porém, surgem também elementos perturbadores. Análises feitas com várias espécies de peixe que vivem na região revelaram a presença de elementos químicos como fósforo e metais pesados, resultantes do uso intensivo de agroquímicos e da atividade na mineração no Planalto, onde estão as cabeceiras dos rios que alimentam o Pantanal. Esses elementos químicos nocivos à saúde foram detectados também nos pelos das onças. O caso aponta para alguns dos paradoxos atuais para a conservação da vida selvagem. Anna Tsing utilizou o conceito de fricção para descrever originalmente a partir das florestas da Indonésia, o modo como o capitalismo globalizado é produzido e atualizado em políticas localizadas de demarcação de fronteira e conversão do território e da floresta em recursos a serem administrados, preservados ou explorados.
Os temas articulados pelo conceito de fricção se atualizaram, entretanto, no trabalho de Tsing, a partir dos desdobramentos da discussão da última década em torno do antropoceno. O esforço conceitual e experimental que resultou na experiência colaborativa e transdisciplinar do Atlas Feral se origina a partir da identificação e discussão de processos de proliferação, invasão e colonização desencadeadas pelas atividades e infraestruturas antrópicas, bem como processos possíveis de colaboração, articulação e regeneração de paisagens multiespécies. Em uma entrada do Atlas ligada à aceleração, um dos 4 detonadores do antropoceno, Zachary Capel, descreve a ecologia dos fertilizantes que sustentam os sistemas alimentares modernos, baseados no elemento químico do fósforo. Os fertilizantes, como ela mostra, são desenvolvidos e usados para potencializar o crescimento nas infraestruturas agrícolas e do processamento de alimentos, mas também tem como efeito, um efeito não premeditado, a concentração do fósforo na paisagem. É esse o sentido que o fósforo e os outros elementos resultantes dos agroquímicos adquirem na história das onças pintadas. Eles podem ser pensados, nesse caso, como os elementos ferais que conectam as onças de Taiamã, vivendo em um ambiente aparentemente protegido, intocado, aos fluxos transnacionais, acionado pelo agronegócio e pela mineração. Esse é o rastro que revelaria, nos termos formulados pelo Atlas Feral, o caráter tentacular das infraestruturas antrópicas e de suas ecologias. O papel das onças pintadas e o efeito que elas exercem sobre os ambientes em termos de preservação e acréscimo de biodiversidade, por outro lado, tem sido frequentemente tematizado pelas ciências da conservação, mas é algo difícil de ser medido ou estudado. Para especular sobre este tema, e antes de voltar às onças e suas relações com os mundos indígenas e não indígenas nas Américas tropicais, vou recorrer então ao exemplo de outro grande carnívoro, um exemplo eloquente da complexidade das relações políticas, econômicas e ecológicas envolvidas na conservação da biodiversidade. Trata-se, neste caso, de um animal ícone do imaginário ocidental que habita as paisagens temperadas da América do Norte.
Em 1995, depois de longas batalhas e inúmeras controvérsias, o lobo, o Canis lupus, que estava desaparecido há décadas das Montanhas Rochosas, foi reintroduzido com sucesso no Parque Nacional de Yellowstone, em Idaho, nos Estados Unidos. Em uma ironia histórica para a conservação da vida selvagem, isso se deu quase 70 anos depois de programas de controle de predadores desenvolvidos pelo próprio governo norte-americano terem eliminado a espécie do parque sob a justificativa de preservar alces, cervos e bisões, sob pressão de associações regionais de caçadores e criadores de gado. Os últimos lobos remanescentes, como reporta Hans Fischer, foram abatidos em 1926. O impacto da reintrodução dos lobos em Yellowstone, documentado por pesquisadores e ambientalistas entre os anos 1990 e 2000, foi impressionante, com efeitos em cascata que repercutiram nos diversos ecossistemas locais. A predação sobre alces e outros animais herbívoros não só exerceu um controle sobre as populações dessas espécies, mas modificou o comportamento delas, e que passaram a evitar áreas mais suscetíveis aos ataques do predador. Isso propiciou a recuperação e o crescimento de uma série de plantas, criando novas áreas florestadas em locais onde havia apenas vegetação rasteira. Os lobos também reduziram a população de coiotes do parque, e tudo isso levou ao aumento do número de pequenos roedores e pássaros, além de gerar nichos ecológicos para castores e outros animais que habitam os rios. Matas ciliares na beira dos corpos d'água, além de castores construindo diques e represas. Tudo isso gerou alterações significativas na paisagem e até mesmo no curso dos rios. A história da reintrodução dos lobos é um caso raro de retorno de uma espécie localmente extinta. Uma história cujo desfecho aponta para o aumento da diversidade e reversão de processos desencadeados pela antropia e marcados pela entropia. Ela está restrita até aqui, entretanto, apenas aos agenciamentos não humanos da ecologia das paisagens e as relações internas ao parque. Não inclui, por exemplo, a controvérsia que ficou conhecida como a Guerra dos Lobos, no título do livro de Fischer. Capturados no Canadá e soltos nas montanhas rochosas, os lobos não ficaram dentro das fronteiras do Parque de Yellowstone. Sua presença gerou, assim, um dos efeitos descritos acima, também nas novas relações que se estabeleceram entre ambientalistas, fazendeiros e caçadores esportivos do estado de Idaho. Nos anos 2000, o Departamento de Vida Selvagem Estadual passou a autorizar o abate de um certo número de animais anualmente, mas o conflito entre caçadores e ambientalistas se acirrou, com o surgimento de uma série de campanhas pró e contra a presença dos lobos. Acusações xenofóbicas em relação ao fato dos lobos serem canadenses e adesivos incentivando que a eliminação sumária de um lado, e denúncias de crueldade, campanhas de desarmamento voluntário de armadilhas de caça de outro, são alguns dos aspectos desta controvérsia. Mas existem outras razões em jogo neste caso, se ampliarmos ainda mais a paisagem. O estado de Idaho tem como um dos pilares de sua economia uma atividade de alto risco, que vem modificando as matrizes energéticas norte-americanas, a técnica do fraturamento hidráulico para obtenção do gás de xisto. Esta atividade consiste na infiltração de toneladas de água misturada a produtos químicos e areia, de modo a produzir fraturas em rochas profundas. Toda a água utilizada no processo subterrâneo volta depois à superfície poluída por metais pesados, aditivos químicos e hidrocarbonetos. A contaminação de grandes territórios soma-se, neste caso,
ao risco de que os gases acumulados nas rochas atinjam aquíferos subterrâneos, compondo um bom exemplo da escala das alterações ambientais colocadas em curso no Antropoceno. Quando observamos sob este prisma o emaranhado de fricções em que os lobos estão inseridos, portanto, o local e o global se embaralham e todo o estado de Idaho vem junto. As montanhas rochosas não existem num plano isolado, separado daquele onde as indústrias de extração do gás de xisto se instalam. Quando olhamos para o caso do jaguar e para as ameaças enfrentadas pela espécie, da mesma forma, impossível não levarmos em consideração a expansão do agronegócio, o desmatamento, os megaprojetos de implantação de hidrelétricas e mineração, os conflitos de terra e a questão indígena. Os lobos e onças pintadas do novo milênio estão bem longe da imagem da natureza intocada a qual esses animais foram historicamente associados. Muitos continuam a ser eliminados sistematicamente em nome das cadeias produtivas e do consumo. Entre os que resistem à marcha do desenvolvimento, por outro lado, alguns são capturados pelos dispositivos ligados à conservação e monitorados por sistemas de rádio GPS, e revelam tanto os efeitos de manutenção da biodiversidade que são capazes de engendrar, como no caso dos lobos, quanto os efeitos nem sempre perceptíveis das atividades antropogênicas que permeiam suas ecologias e mesmo seus corpos. Um nome para Gaia. Em uma crítica ao formalismo e ao mecanicismo da ecologia científica,
Assim como o modelo centrado na ideia do indivíduo calculista, que orienta boa parte das concepções ocidentais a respeito dos animais, Elizabeth Costello, a escritora e ativista personagem de J. M. Coetzee, afirma o seguinte: é uma terrível ironia, uma filosofia ecológica que nos diz para viver lado a lado com outras criaturas se justifica apelando para uma ideia, a ideia de uma ordem superior a qualquer criatura viva. Uma ideia, afinal, e esse é o caráter esmagador dessa ironia, que nenhuma criatura é capaz de entender a não ser o homem. Toda criatura viva luta por sua própria vida individual e recusa, por meio da luta, render-se à ideia do salmão ou à ideia do mosquito. Mas quando vemos o salmão lutando por sua vida, dizemos que ele é simplesmente programado para lutar. Dizemos, com Tomás de Aquino, que ele está trancado em uma escravidão natural. Dizemos que não tem consciência de si. Os animais, como seres vivendo vidas paralelas, habitando mundos diferentes dos nossos, desapareceram ou se converteram em coisas que podemos manejar. Objetos, mercadorias, instrumentos, figuras do espetáculo ou metáfora da condição humana. Neste longo processo de domesticação e reificação ligado à modernidade ocidental, a potência de alteridade se esvazia. Mas não seriam os animais, por outro lado, como indaga Costello, Coetzee, forças capazes ainda de abalar ou desterritorializar os fundamentos daquilo que são os limites coesos e bem definidos do humano em sua acepção moderna, como algo separado e afastado da natureza? Para acessarmos a potência daquilo que chamam de devires animais, Deleuze e Guattari observam, há mais de 40 anos atrás, que seria preciso repensar a história natural a partir das simbioses e não da hereditariedade. Simbioses implicam, observam eles, relações entre diferentes enquanto diferentes, relações horizontais e não hereditárias, diferenciantes e não identitárias, relações transversais que escapam aos modelos da série e da estrutura e não se subordinam aos grandes divisores modernos que opõem o humano ao animal. O conceito de simbiose foi fundamental também nas últimas décadas para a constituição do campo dos estudos multiespécies, assim como para as discussões engendradas pelo pensamento ecológico, como aponta a Donna Haraway. Trabalhando com o conceito, Anna Tsing estabeleceu um paralelo entre o debate formalismo-substantivismo, proveniente do campo da antropologia econômica, de um lado, e o debate em torno da teoria da evolução e da herança de Darwin, de outro, para elaborar uma crítica aos modelos funcionalistas. As ideias centradas em noções como individualismo e estrutura social, contidas nas ciências sociais, argumenta ela, são análogas àquelas contidas nas vertentes das ciências naturais, que entendem os comportamentos animais como mecanismos inatos, automatizados, instintos subordinados ao etograma de cada espécie. Tsing se refere em particular à chamada nova síntese proposta pelo neodarwinismo, baseada na ideia da competição e do individualismo, contrastando-a à vertente do pensamento ecológico que se desenvolveu a partir da teoria das simbioses. Em termos científicos, o tema da simbiose emerge como fundamento do pensamento evolutivo na ecologia a partir do trabalho revolucionário da microbióloga Lynn Margulis. A teoria de Gaia, desenvolvida por James Lovelock e Margulis a partir da década de 70, ligada à origem da teoria dos sistemas e da cibernética, redefiniu
definitivamente os sentidos do humano e dos processos naturais no campo das ciências da natureza. A natureza, concebida como uma realidade exterior, regida por ciclos estáveis, transformada pelo pensamento moderno em recurso para a empresa civilizatória, faz parte de um projeto implicitamente colonialista. Esta concepção da natureza pertence ao Holoceno, época geológica que recentemente deixamos para trás. No livro No Tempo das Catástrofes, publicado em 2009, Isabelle Stengers retraça as conexões entre as proposições de Lovelock e Margulis e a figura da deusa que deu nome à teoria científica que descreveu o acontecimento que molda a época atual e a necessidade que ele impõe de, como diz o sugestivo subtítulo do livro, resistir à barbárie que se aproxima. A filósofa nomeia de intrusão de Gaia a este acontecimento e reflete, a partir daí, sobre a necessidade que se impõe de evocar, a partir dela, uma arte do cuidado, esquecida em ampla medida pelo projeto civilizatório moderno, assim como de recuperar a dubiedade necessária do fármaco, veneno e remédio, na formulação de uma resposta possível diante dele. As relações atuais entre a conservação de jaguares e lobos e a integridade e diversidade dos ecossistemas que estes animais habitam revelam faces complementares e propriedades farmacológicas da conservação da biodiversidade em suas propriedades regenerativas e curativas, em contraste com os processos que dão continuidade à narrativa colonialista e preconizam a barbárie que se aproxima a partir dos venenos que fazem circular. A aproximação entre ideias e significados indígenas e significados associados a concepções científicas que tentei neste ensaio tem em vista, neste contexto, não a possibilidade de especular a respeito de uma relação harmoniosa com a natureza, ligada ao passado, mas antes de imaginar futuros possíveis de coabitação multiespécies e de composição com Gaia. De alguma forma, os aspectos que examinamos conectando humanos, jaguares e gado, e posteriormente lobos, tanto em cosmologias indígenas quanto científicas, envolverão associações entre o ciclo das águas, a fertilidade dos campos, os ciclos da vida e os processos de renovação e transformação envolvidos em sua dinâmica. Pode mesmo ser que, nesse sentido, o pensamento ecológico esteja mais próximo da mitologia azteca do que poderíamos imaginar inicialmente. E se pensarmos nas conexões geológicas e atmosféricas desencadeadas pela presença ou ausência dos animais nos ecossistemas. Em uma imagem, tem sido frequentemente evocado como uma analogia para se pensar a crise ambiental contemporânea e as condições da vida no antropoceno. O filósofo Gunther Anders descrevia, no início dos anos 1960, a experiência da era atômica como uma experiência ligada ao tempo do fim e ao que chamou de uma utopia invertida. De acordo com ele, enquanto as utopias comuns eram incapazes de produzir de fato o que eram capazes de imaginar, nós, filhos da era atômica, nos tornamos incapazes de imaginar o que estamos de fato produzindo. É nesse sentido que quero retomar, a pretexto de uma conclusão, a figura do deus Tepeciolotli, lembrando que em diferentes línguas indígenas o termo jaguar, de origem tupi, é empregado como uma qualidade ou estado, significando algo como feroz, designando um lado ou aspecto que pode estar presente em diferentes seres ou coisas.
É nesse sentido que imagino o nome da divindade azteca como um dos 1000 nomes de Gaia, imaginando-a em seu dualismo assimétrico humano-jaguar como uma divindade que evoca ferocidade e também a feralidade que caracterizam as relações climáticas e históricas nos tempos atuais. Aqui, mitológica eslave e o diário da onça pintada. O tempo jaguar. Felipe Suzy Kind.